Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre a face agrária do presidente da Câmara, Arthur Lira. O nosso convidado é o editor-chefe, fundador do Observatório de Olho nos Ruralistas, o Alceu Luiz Castilho, que é, inclusive, o repórter por trás do dossiê Arthur, o Fazendeiro. Obrigada, Alceu, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao Isélio também. Obrigado, Gabriela, pela oportunidade. Um dos repórteres, tá? Foram vários repórteres, pesquisadores envolvidos no 6 trabalho. meses de investigação, né? Enfim, é uma série de reportagens que foi publicada também no portal do ICL Notícias, né? E aí a gente tem várias denúncias graves contra Arthur Lira e o clã dele também de Alagoas. Eu começo te perguntando... o que você destacaria, né? Na primeira reportagem que apresenta, na verdade, esse dossiê, vocês falam que a equipe de vocês identificou 115 fazendas, né? Somando mais de 20 mil hectares. E aí um histórico de violações de direitos humanos acompanha toda essa história, né? O que você começaria destacando aqui na nossa conversa, Alceu? Eu gostaria de destacar o sistema, porque o dossiê tem mais de 70 páginas e ele realmente detalha algumas coisas que alguns chamam, por exemplo, como você disse, denúncias, mas a gente gostaria que esse trabalho fosse visto como pelo conjunto, de uma grande descrição sobre como um coronel se reproduz politicamente, administrativamente, culturalmente. Então, a gente tem, claro, informações que, se promotores, policiais tiverem curiosidade, podem ir atrás, como aquelas relativas à incidência de fazendas do clã Pereira, o Arthur é Arthur Pereira Lira, em terra indígena, ou a expulsão de camponeses recente, que foi referendada pelo judiciário. Os desembargadores bancaram a expulsão de camponeses em Quipapá, Pernambuco, numa terra que não foi declarada para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. Esses são alguns elementos que talvez chamem mais atenção. Esse último caso que eu falei, da expulsão de camponeses, foi parar na manchete do UOL, né? Claro, a gente deu antes, né? Vocês deram junto com o De Olho nos Ruralistas as informações, né, que a gente apurou, mas essa informação que diz respeito ao próprio Arthur Lira ganhou mais destaque. Agora, insisto que a gente precisa pensar o sistema, se o internauta, leitor, não precisa nem ler linha por linha mais de 70 páginas, quase 80, e se assistir ao vídeo de 10 minutos, que é onde a gente sintetiza toda a história, vai entender melhor o que está por trás, a partir de um corte geográfico. Nós temos uma perspectiva muito territorial, geográfica, e também histórica, porque a gente vai parar lá na origem do Benedito de Lira, o Bio de Lira, ex-senador, pai do Arthur Lira, patriarca, que é da Arena, 1966, vereador pela Arena. Então a gente está chamando também esses senhores do que são, de filhotes da Arena, como dizia o Brizola, né, filhotes da ditadura. Uhum. A gente não pode esquecer disso, né? Até pela ascensão da extrema-direita, do fascismo no Brasil, na Argentina e em tantos lugares. Quando eu falo de sistema, isso vai das vaquejadas e cavalgadas até a cena em Brasília, até cenas pouco republicanas em Brasília. A gente chama o Arthur Lira de puxador de rabos, porque numa vaquejada é disso que se trata, né? O esporte vaquejada consiste em 2 cavaleiros, né, sem H, eles saírem correndo com o cavalo e puxar o boi, antes torturado, antes maltratado nos bastidores, né, e até que o boi caia. Disseram até que tem lugar que eles fazem com tanta força que sai o rabo do boi. Eu presenciei, não em vaquejada do Arthur Lira, mas em outras vaquejadas, o boi não levantar mais, né?
E então e tudo isso, vaquejada e cavalgada, é utilizado também para fins eleitorais. Portanto, eu estou falando de um sistema político eleitoral que é ruralista, que é coronelista, e com todos os primos do coronelismo, o patrimonialismo, a confusão entre público e privado. O Chico Sá falou muito 10 dias atrás sobre isso, ao repercutir o relatório, e clientelismo, né? Enfim, você oferecer para os eleitores coisas que são obrigações do Estado e que são entregues como se fosse uma façanha daquele político específico. Tudo isso é uma amostra do que eu estou chamando de sistema, de um enredo, que é mais caleidoscópico que parece. Se a gente destaca só um fato, fica parecendo que a gente só está caçando um batom na cueca, né, uma irregularidade, como se nós fôssemos policiais, promotores. Não é essa a função do jornalista e do pesquisador. É apresentar um quadro mais abrangente, completo e caleidoscópico. Muito interessante. E eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos de destaque, que são histórias que se desmembraram, né, nessas reportagens que chamam mais a atenção na imprensa e que eu acho que vale a pena ali entrar em cada uma delas, que é, por exemplo, a criação de gado numa terra indígena, né, de Cariri-Chocó. Eu queria que você começasse contando essa história. Também tem o despejo de uma família de camponeses, enfim. Mas vamos começar por ela para a gente entender como é que funciona um pouco desse sistema, né? Sim, sim. A gente estava pesquisando, já havia alguns meses, todo o histórico dos clãs, dois clãs, Pereira e Lira. Né? Essa história da terra indígena diz respeito ao clã Pereira, a parte materna do Arthur Lira, parte materna que é absorvida pelo Benedito. Ele se educa politicamente a partir da experiência desses primos. E um deles, o Adelmo Pereira, agora falecido, ele adquiriu várias fazendas incidentes na terra indígena Cariri-Chocó, que hoje estão com espólio, estão com os filhos. Né? E esses filhos, é por isso que eu falo do sistema, né? Esses filhos estão espalhados em prefeituras, filhos, netos, em prefeituras, em Codevasf, em consórcios intermunicipais, em um frigorífico, né, que um neto administra, que, por sua vez, fornece carne para as mesmas prefeituras administradas pelo clã. Então, eu chego na terra indígena, inclusive carne de gado produzido em fazenda incidente nessa terra indígena. A terra indígena Cariri-Chocó, o nosso coordenador de projetos, o Bruno Bassi, foi lá como repórter, foi com fotógrafo, com cinegrafista. A gente vai divulgar esses dias um vídeo específico sobre isso, inclusive, tá para ir essa semana. Ótimo. E constatou o confinamento em que vivem esses indígenas. Então você tem a terra indígena homologada, tá? Homologada, e não que as outras não sejam terras indígenas, são, né? Diferença é jurídica, são terras ancestrais, homologada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, né? E eles vivem nos arredores de uma das cidades onde incide essa fazenda, que é na fronteira ali de Alagoas com Sergipe, perto do Rio São Francisco, perto do Velho Chico, numa situação já muito próxima do que se chamava de favelização, né? De uma situação precária, de condições ruins de acesso aos bens públicos, enquanto as fazendas estão lá, imponas, né? Enfim, como se fossem legítimas. E é importante ressaltar, o Bruno entrevistou cacique, teve a honra de ser recebido em um lugar sagrado da etnia, que fica muito próximo, por sinal, de uma das fazendas do próprio Arthur Lira. Essa fazenda do Arthur Lira não é incidente, fica muito perto. E isso é importante ressaltar isso, porque a gente tem algumas situações de favelização ao longo do Brasil, por exemplo, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né, que é um caso que mereceria condenação internacional, que se faz com os indígenas lá, com os Guarani Kaiowá, com
os Terena, com o pessoal que vive na reserva de Dourados, né? É uma das situações mais próximas que a gente viu no Brasil. Essa terra indígena, esse que sobrou da terra indígena, né? Essa terra indígena de fato, onde vivem os Cariri Xocó. E é claro, cada etnia tem sua ancestralidade, que a gente procura ressaltar nesse vídeo, inclusive, que está para ir ao ar. Agora, todos eles são unânimes em dizer que foi esse Adelmo Pereira, e depois seus filhos, que estiveram entre os líderes dessa ocupação, dessa invasão. Detalhe, Gabriela, quando eu falava de sistema e de um sistema ruralista, vamos pensar o seguinte, a gente fala muito aqui, inclusive, no Observatório, sobre bancada ruralista. A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é a expressão institucional mais forte dessa bancada, mas não é a única. E ela é muito poderosa, tem mais de 300 deputados, 2/3 dos senadores. O Arthur Lira é um exemplo de que essa bancada ruralista não se manifesta só por uma via. Por quê? Porque com o Arthur Lira que a gente teve CPI do MST, com o Arthur Lira que a gente teve a aprovação do marco temporal, né? Então o presidente da Câmara ele é mais poderoso, claro, do que qualquer integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. E é por isso que a gente precisa observar o pacote, não é só uma irregularidade do deputado fulano, do senador cicrano, do prefeito beltrano. E é bom que enumeremos essas irregularidades, a gente está falando de alguma delas em relação à terra indígena Cariri Xocó. Só que tem outra ponta do novelo aqui, que é a aprovação do marco temporal, que agora está na fase de possível derrubada dos vetos do presidente Lula, que o presidente Lula vetou boa parte do projeto de lei e fez algumas concessões, mas eles querem derrubar todos os vetos. Quem comanda isso são os presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Por sinal, no Senado tem CPI das ONGs lá também para criminalizar movimentos sociais, assim como a CPI do MST foi formada para isso, né? E a gente, em breve também, espero que com a repercussão do ICL, a gente vai dar informações exclusivas, inéditas, sobre alguns dos integrantes da CPI das ONGs, inclusive seu presidente, Plínio Valério. É um sistema. Agora, Cariri Xocó, convido a imprensa graúda, corporativa e toda a imprensa a ir lá também, assim como a gente foi. Vamos lá ouvir os caciques. Eu acho que você vai perguntar agora dos camponeses, mas é preciso dar face às pessoas vítimas dessa violência. Sem dúvida. Dessa violência de Estado, uma violência promovida pelo setor privado, mas, como a gente está vendo, em parceria com o setor público e com uma das figuras mais importantes desse projeto de república. Sem dúvida, e quando você diz em dar face, né, para essas pessoas, a gente está falando, por exemplo, no caso desses camponeses, né, que foram obrigados a sair das terras de onde eles viviam, eles moravam há mais de 50 anos nesse lugar, né, o Cícero e a Maria José Silva, agricultores. Foi um caso de agosto de 2023 em Quipapá, Pernambuco, e aí eu queria que você contasse um pouco mais dessa história. Isso. O senhor Cícero e a senhora Zezé, eles têm nome e têm sobrenome, e eles são um exemplo do que acontece neste Brasil há séculos, às margens do bom senso jurídico. O próprio Chico Sá falava 10 dias atrás que o uso capião, né, se dá uso capião com 5 anos, que teve candidato a presidente da República que ganhou uso capião em Minas Gerais por uma fazenda de 1.000 hectares, gente, uma fazenda, uso capião. E a gente tromba diariamente no De Olho nos Ruralistas com histórias assim de gente muito poderosa que consegue terras por uso capião, assim como conseguem terras com regularização de áreas invadidas, ocupadas ilegalmente,
né? Uma coisa é o poceiro ir lá, que é o caso de Cícero e Zezé, ocuparem uma área para subsistência, uma área devoluta, uma área pública, ou mesmo uma área privada, entre aspas, porque muitas dessas terras ocupadas foram griladas pelo setor privado. Uma coisa é isso, outra é a gente graúda ir lá e produzir gado em escala, e vender para o frigorífico da família, que vai para as prefeituras da família, como se isso tudo fosse legítimo. A história de Zezé e de Cícero é a história de um casal de poceiros, de camponeses, portanto, que foi expulso, como você disse, há décadas, e que... Há décadas não, foi expulso agora, depois de viver no lugar há décadas, e que teve que morar de aluguel na cidade. Eles são camponeses, eles vivem do campo, viviam do campo da subsistência, tinham uma casa lá, que aparece nas fotos, inclusive, do nosso relatório e da reportagem que nós publicamos juntos, nós, né, de Olho e o ICL, e eles são agricultores, são pequenos agricultores, são camponeses, e aí vão produzir o que na cidade? Isso ilustra o processo de expulsão histórica que aconteceu no Brasil, de êxodo rural. É claro que tem vários motivos macroeconômicos, motivos históricos, mas o nosso êxodo rural foi também movido a bala de jagunços, não estou falando desse caso específico agora, porque a bala, nesse caso, foi a bala jurídica, né, com a ajuda de desembargadores que não levaram em conta esse histórico, desembargadores do TJ de Alagoas. Não levaram em conta esse histórico, é um Estado que não investiga essas terras, a origem dessas terras, da terra indígena a essa terra que é em Quipapá, tá, em Pernambuco, essa é em Pernambuco. Quase sempre região agreste, as terras das famílias, essa é em Quipapá, Pernambuco. O Chico Sá até brincou que daqui a pouco estão na Paraíba, estão no Rio Grande do Norte, né? É um processo de expansão. Ilustra o processo de êxodo rural histórico. O Brasil é o país da grilagem. O que isso significa? Significa que milhões de camponeses ao longo de mais de um século foram expulsos do campo, camponeses, indígenas e quilombolas, e tiveram que ir para onde? Assim como a Zezé e o Cícero, para a cidade. Viver do quê? Sobra o quê? Sobra a venda da força de trabalho. A venda da força de trabalho nas periferias, ela atinge quem? Ela atinge a totalidade da população que vive nas periferias? Não, por definição do próprio sistema. A reserva o exército de reserva, né? Ele está aí e isso é uma teoria de esquerda, é a realidade, né? Assumida até por um bilionário australiano outro dia, né? Que era preciso aumentar o exército de reserva lá na Austrália, né? Ele dizia há algumas semanas ou meses. E então é um caso emblemático de Zezé e Cícero. Eu recebi informação, eu estava no Rio no Congresso Brasileiro de Agroecologia, informação de alguém de Alagoas, que os movimentos do campo estão procurando dar assessoria a Zezé e Cícero. Agora, isso Zezé e Cícero, e os outros milhões? A definição de um camponês, que é bom que o internauta entende, porque a questão agrária é central no Brasil e os conceitos precisam ser mais conhecidos, mais divulgados. A definição de camponês, uma definição simplória, tá, aqui de campesinato, diz respeito a você ter um naco de terra para você poder criar ou plantar, ou as duas coisas. E é claro que tem trocas, é claro que tem uma relação com os mercados e tal, mas no limite a pessoa poderia sobreviver daquilo. Uhum. Pode sobreviver daquilo. O cara que está na cidade, a pessoa que está na cidade, o trabalhador que está na cidade, resta a ele a venda da força de trabalho. Então, aí, ou alguém dá emprego para ele, ou o Estado vai lá e dá um auxílio emergencial ou não. Né? No Brasil, pequeno, né? E que não dá conta de tudo. E fora o modo de vida, não é só a questão do dinheiro. Exato. É a questão do modo de vida, como essa pessoa acorda, se relaciona com o planeta, com o mundo, com o sol, com as estrelas e com as árvores e com o rio, quando ele não está poluído.
Então, por isso que eu digo que é um pacote que precisa ser entendido, né, em sua complexidade. Exato, né? Esse casal viveu nesse mesmo lugar por mais de 50 anos, né? É um modo de vida, como você disse. Eu acho muito importante você colocar nesses termos ao seu. E eu queria também falar a respeito dessa criação de uma rede de prefeituras, né? Que vocês revelam também, consórcios municipais que atuam em benefício do que a gente está chamando de clã, né? O dossiê de Arthur Lira e o clã, a gente está falando também dos Pereira. Eu acho que vale a pena falar como que funciona, melhor dizendo, essa rede em diálogo com as verbas federais, né? E aí a gente está falando de tratores que são entregues às pessoas, enfim, como é que funciona esses sistemas, né? Isso, a gente descobriu outra ponta desse novelo de distribuição clientelista de equipamentos da União, do governo, para prefeituras enfim, para agricultores, via prefeituras sempre. Acontece que, quase sempre, né? Eu vou chegar lá, pelo menos diretamente. O que acontece é o seguinte, foi muito divulgado por alguns veículos de imprensa, inclusive a imprensa corporativa, comercial, a distribuição, foi muito divulgada a distribuição de tratores, empilhadeiras, colheitadeiras, esse tipo de equipamento agrícola, via Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ao São Francisco aí de novo, né, dominada nos últimos anos exatamente por um Pereira, pelo Joãozinho Pereira, que é um desses, um dos membros desse clã. Joãozinho tem irmãos, tinha o pai dele era conhecido como prefeitão, foi prefeito de Junqueiro por várias vezes e tal, aí os filhos acabaram sucedendo na prefeitura, e foi esse prefeitão, amigo do Benedito Lira, o pai do Arthur, né, muito próximo, tipo, primo-irmão, o Benedito falava, e ele fez essa escola, que é uma escola clientelista, né, prefeitão, né? E é o irmão do prefeitão que foi quem ocupou essas terras indígenas, a terra indígena Cariri-Chocó, lá no São Francisco. Então é importante contar isso para entender como que se pula da Codevasf, como que se soma a esse domínio clientelista da Codevasf outro tipo de domínio. Aí eu vou fazer uma digressão aqui que é a seguinte, um dos netos do Adão Pereira é o dono de um frigorífico chamado Dom Gril. Esse Dom Gril, que pega gado, inclusive na fazenda em terra indígena, ele patrocina as cavalgadas do clã, que são utilizadas para fins eleitorais, patrocina leilões, né, do Arthur Lira e família, e ele aparece em tudo que né, algumas vaquejadas onde o Arthur Lira e seu filho puxam rabo, literalmente, e esse frigorífico é um desses netos, um dos Pereira, que vende para prefeituras administradas pelos Pereira e tudo. Bom, aí eu mesmo comecei a apurar, depois a equipe completou, né, eu comecei a identificar contratos do Dom Gril com várias prefeituras, primeiro com prefeituras diretamente. E aí a gente acabou chegando com prefeituras administradas pela família direta, inclusive, em alguns casos. E aí, bom, que tem alguma coisa errada aí, né? Detalhe, esses Pereira, né, esses netos, tem dois, né, esses netos Pereira, eles, na razão social, sumiu o P, ficava E ponto não sei o quê, EP de Eduardo Pereira de Albuquerque, ficava EP de Albuquerque, para disfarçar o Pereira. Por quê? Porque os Pereiras estão lá. Prefeito de Caraíbas é Pereira, prefeito não sei o quê é Pereira, prefeito de Teotônio Vilela é Pereira. Né? São os primos, são os tios, né? Conflito de interesses aí escancarado, quer dizer, seria escancarado não estivesse disfarçado o sobrenome. E aí, esmiuçando mais esses contratos, a gente chegou a contratos também com 2 consórcios intermunicipais, Conagreste e Conisul, que são, assim, esses consórcios, são consórcios entre municípios, como diz o nome, mas eles têm Bom, primeiro que eles fazem licitação também, fazem licitações, em muitos casos, superiores a licitações feitas por municípios menores, né, menos populosos. E aí, com contratos graúdos,
né, para a distribuição de tratores e tudo, esses mesmos equipamentos agrícolas. Detalhe, esses consórcios são dominados pelo Arthur Lira e pelos Pereira. Então você pega o vice-presidente dos dois consórcios, são dois Pereiras, um deles o prefeito de Caraíbas, no Conagreste é o prefeito de Caraíbas, o Theo Pereira. E então, assim, tem distribuição pela Codevasf, tem distribuição por esses dois consórcios administrados pelo clã, numa lógica de aparelhamento do Estado para enfrentar o poderio do clã Calheiros em Alagoas. Trata-se de uma disputa política entre os antes aliados, Lira e Calheiros, pelo poder. É mais ou menos isso. O Conagreste e Conesul formam um poder à parte. Detalhe, o próprio Arthur Lira, num dos vídeos que a gente pesquisou, e isso aparece no nosso vídeo de 10 minutos, sobre o clã Arthur, o fazendeiro, está lá no nosso canal no YouTube, o próprio Arthur Lira conta, isso é recente, foi em julho, salvo engano, né, conta no vídeo que foi uma forma dos municípios fazerem ligação direta com as verbas federais, com as emendas, aquelas emendas que ficaram conhecidas como emendas do orçamento secreto, já não tão secreto assim. Então, vem as emendas aprovadas pelo Arthur Lira, o vídeo mostra também o Joãozinho Pereira, o da Codevasf, né, atuando como tesoureiro, como caixa registradora do Arthur Lira, né, inclusive é de uma cara de pau tudo isso. É muito natural, então né? O Arthur Lira se vangloriando dessa ligação direta, Sim, sem passar pelo governo estadual. E você fala ao seu da Codevasf, eu acho que vale a pena, né, falar sobre essa relação da Codevasf com Arthur Lira, porque, por exemplo, foi o meio, né, para esse tratoraço, né, que você citou, que é o braço agrário do orçamento secreto, e aí a gente está falando, só para as pessoas terem uma ideia, de 3 bilhões em equipamentos superfaturados para os aliados lá do governo Bolsonaro, né? Então, 3 bilhões de reais é o que a gente está trazendo aqui. E aí a gente tem, por exemplo, um dos beneficiários o prefeito do município de Junqueiro, né? Conhecido pelo apelido de Prefeitão, que é o pai do Joãozinho, né? Comandou ali por 4 mandatos. E 4 mandatos, e o seu sucessor foi o próprio filho, né? O Fernando Pereira, hoje deputado estadual. E aí ele entrou nessa história da Codevasf um mês, inclusive, depois de estourar esse escândalo. Mas o que eu acho interessante para a gente fechar essa conversa, trazer, é porque a gente está falando muito de uma característica de um coronelismo, na prática, como é que funciona, né? Eu acho que é bastante didático, o dossiê traz isso de uma forma muito didática, e a gente fala de uma coisa que começou ali no Bill, o pai do Arthur Lira, e o Arthur Lira hoje está preparando os filhos para a política e também para a pecuária, né? Que são os dois caminhos ali de poder da família Lira. O Arthurzinho mais velho passa hoje a maior parte do tempo dele em Brasília, né? Negociando verba de publicidade, ele tem uma agência, inclusive. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Sim. Sim, estão preparando a sucessão, o filho quer ser vereador em Maceió, para depois seguir a carreira política, o outro filho, né? Não o Arthur. E eu queria falar, eu vou aproveitar para falar de coronelismo, porque, assim, e recomendar ao internauta que procure saber mais sobre o tema. Aliás, quando a gente fala de coronelismo, a gente poderia usar outros nomes mais pesados, né? Coronelismo parece uma coisa legítima, né? Porque a hierarquia dos postos militares é uma coisa legítima, né? No mundo que a gente vive, nos estados que a gente vive, né? Então a palavra coronel parece que legitima algo que não é legal, que é escuso, né, que é esse uso da máquina pública, que é a coação de camponeses ou trabalhadores rurais. Bom, e aí, assim, eu recomendo o livro Coronelismo em Chave e Voto, do Victor Nunes Leal, cujo busto foi um dos derrubados no 8 de janeiro, né, no terror do 8 de janeiro, golpista. E o filme, foi uma reportagem feita pelo Eduardo Coutinho,
pro Globo Repórter, Eduardo Coutinho, do Cabra Marcado para Morrer, ele fez uma reportagem que hoje tem status de doc, de documentário, que se chama Teodorico, Imperador de Sertão, que é sobre um coronel no Rio Grande do Norte. É um coronel, esse coronel potiguar típico, né? Enfim, lembra muito o Bill, porque o Arthur é antipático. E o Bill não, né? O Bill dança com as eleitoras e tal. Isso também faz parte do coronelismo. E faz parte do coronelismo a ostentação. Eu costumo comparar com o que faziam as cidades-estado, no que é hoje Itália, que faziam banquetes, né? Banquetes públicos e tal, e distribuíam comida, e faziam por dias e dias, eles competiam para ver quem fazia o maior banquete. Porque isso fazia parte da ostentação, fazia parte do poder político. Notem que a gente está falando de algo simbólico, é por isso que precisa se entender as vaquejadas, as cavalgadas, com fins eleitorais, os leilões de gado que o Arthur promove, até para fazer valer, como o Chico Sá observou outro dia, né, fazer valer o seu discurso de que o dinheiro mesmo ele ganhou foi com a pecuária. Uhum. A Juliane Lins que recebeu uma proposta de 5 milhões do Arthur para ela calar a boca e encerrar com o processo que ela move por motivos pessoais. Esse que motivou a censura em tudo que é canto. Tá? E 5 milhões, na época que ela diz ter recebido essa proposta, era 3 vezes mais do que os bens declarados pelo Arthur Lira na eleição anterior, e 83% dos 6 milhões que ele declarou no ano seguinte, que foi a última eleição onde ele foi reeleito deputado, né? Então, notem a gravidade disso, né? Esse dinheiro veio da pecuária, mas veio acelerando, né? Foi no pinote que esse dinheiro se multiplicou, porque lá atrás eles não tinham nada. O Benedito diz que era de origem pobre, né? Aí se casou com alguém que não era de origem pobre. Ele cresceu com a ditadura. De onde cresceu o poder dos Lira lá atrás, antes do Benedito? Esse detalhe a gente não tem. Se internauta de Alagoas que quiser contar essa história dos anos 60 para cá, da época da ditadura, pode nos contar, porque foi muito estranho, para dizer o mínimo, estranha essa ascensão do Benedito de Lira. E aí, mas mesmo o filho dele tinha pouca grana. De onde veio essa grana? Virou tão rentável assim essa atividade em pouquíssimos meses, né? Os bezerros cresceram de uma forma extraordinária, se multiplicaram, né? Os bois e as vacas se multiplicaram de uma forma atípica, extraordinária, né? E aí vai lá, faz o leilão, ou ele tem um toque de Midas nos leilões, de fazer os melhores negócios do mundo. É impressionante. Não somos policiais, não somos procuradores nem promotores, mas a gente tem a obrigação, como jornalistas e pesquisadores, de apontar estranhezas. A Juliene contou em várias entrevistas que tinha lá problemas diversos, né, de fazendas e gados que surgiam do nada, que ela nem ficava sabendo e tal, né? Por que não se investigar todos os aspectos, as facetas desse senhor que tem o poder de manter presidentes da República na jugular? E por que tanta gente distraída em relação a esse poder? É isso, Alceu. Eu quero muito agradecer, primeiro, na verdade, parabenizar vocês pelo trabalho de investigação, né? Foi um trabalho bastante extenso, 6 meses de investigação, a todos vocês do núcleo, do De Olho nos Ruralistas. Admiro muito o trabalho de vocês, é importantíssimo que a gente tenha trazido à tona. E fica o convite aqui, claro, para você voltar sempre aqui, você é muito bem-vindo. Um abraço grande para vocês todos. Perfeito, agradeço mais uma vez a oportunidade do ICL, lembrar o internauta que a gente está divulgando boa parte das nossas reportagens em parceria com o ICL, a gente solta na mesma hora, Claro que o ICL tem uma visibilidade maior, mas peço também que acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e no YouTube a gente tem um canal onde já tem um vídeo lá do Arthur Lira, sobre o Arthur Lira, aliás 2, que tinha um antigamente, e em breve teremos esse específico sobre essa terra indígena invadida pelo Clã Pereira. E a gente vai, um abraço a todos. Justamente essa semana, quando o episódio do Em Detalhes vai pro ar, vai também esse segundo vídeo que você está citando. Ótimo. Muito obrigada, Alceu. Até uma próxima. Um abraço grande.
Abraço. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Para você que me assiste agora no YouTube, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. 5h da tarde tem Rolê ICL, na sequência, às 6h da noite, tem ICL Notícias, segunda edição. Lembrando também que você pode nos ouvir nas plataformas de áudio. Todo dia tem Detalhes. A partir das 7, 8h da manhã, o episódio já fica disponível para você com mais trechos de sonora, um episódio mais aprofundado do que esse que você assiste aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, um abraço e até amanhã. Olá, sou Caê Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. Dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.